Bendito seja o Deus de Abraão que fez o céu e a terra. Eu vou tornar a repetir, irmãos, esta palavra. Bendito seja Deus. Pela primeira vez que eu prego aqui na igreja da Cacera, com tão pouca pessoa. Mas isso eu creio que é por causa do feriado, né, irmão? Todo feriado, louvado seja Deus, as pessoas viajam e vão para algum lugar. Louvado seja Deus, né? Eu estive ali no Planalto Serrano, nunca preguei com a igreja vazia ali também. Louvado seja, mas só que na sexta-feira tinha poucas pessoas, tinha um pouco número maior do que aqui. Louvado seja Deus, mas o nome do Senhor, irmão, foi glorificado, porque tinha pessoas lá adorando verdadeiramente o nome de Jesus. Jesus operou, Jesus revelou, Jesus cooperou conosco, salvou a alma. Louvado seja Deus, de pessoas que ali estavam. Louvado seja Deus, e assim o Evangelho de Jesus tem sido levado sobre os quatro cantos da terra. Amados, nós observamos Jesus chamando a atenção da igreja, segundo o Evangelho que escreve Marcos no seu capítulo 1. Jesus ele chama a atenção da igreja. Depois que João Batista ele é levado a cativo, Jesus ele chama a atenção da igreja e começa a anunciar as mesmas palavras a qual ele colocou na boca de João Batista, ensinando o povo e chamando o povo, convidando o povo a se arrepender dos seus pecados e converter-se ao Senhor, porque o tempo do cumprimento da palavra já estava ali. E ele disse que o tempo, louvado seja Deus, do reino do céu estava próximo da sua pregação. E a mesma pregação, Jesus ele pôs na boca dos discípulos e os ensinou a pregar. Daqui a pouco eu começo a pregar, irmão. E ele colocou na boca dos discípulos este mesmo evangelho e esta mesma palavra, dizendo: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e diante as ovelhas perdidas da casa do Pai, e anunciai para elas que o tempo está próximo. Nós observamos que, segundo, louvado seja Deus, o que a Bíblia Sagrada, aqui no terceiro dia que Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, muitas pessoas têm buscado Jesus morto em uma cruz, muitas pessoas têm buscado, louvado seja Deus, um Deus crucificado, mas a igreja do Senhor tem buscado um Deus que ressuscitou dos mortos, porque quando a igreja, na incredulidade dela, ela vai ao sepulcro no primeiro dia, as Maria indo lá, louvado seja Deus, junto com ela, aquelas mulheres que seguiam Jesus, segundo escreve Lucas, elas chegam no sepulcro, os dois varões resplandecentes, resplandecentes, aparecem diante delas e falam: por que vocês procuram aqui aquele que está vivo entre os mortos? E Jesus nesta noite quer trazer para a igreja, louvado seja Deus, uma mensagem, segundo, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra que é para aqueles que buscam um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus a qual os gentios não buscam, porque o Deus que os gentios buscam é um Deus que não pode ouvir, é um Deus que não apalpa, é um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não pode ver. Mas o Deus que a igreja busca é um Deus que ressurgiu dos mortos, está sentado à direita do Pai, e é na incredulidade da igreja, quando este que ressuscita dos mortos, ele vem a caminho, louvado seja Deus, com os dois discípulos, alguns estágios de Jerusalém, eles caminhavam e murmuravam entre si e diziam: aquele que estava entre nós, ele padeceu. Olha o que os príncipes ali, eles conversando, Jesus parece diante dele, daqui a pouco eu começo a pregar, e ele, Jesus parece diante deles, e eles falam, e ele pergunta: a quem vocês falam? De que vocês estão falando? Que súplicas são essas? E eles viram para Jesus e falam: você é o único peregrino nessa cidade, o único forasteiro, o único que não sabe o que tem acontecido na cidade? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus? Todo mundo sabe do que aconteceu. Será que você não sabe? Sabe de quê? Jesus o Nazareno, aquele a quem nós acreditávamos que iria, olha só, mas é a credulidade do povo, que iria nos salvar, aquele que iria nos
E eles, louvado seja Deus, sem entender, andando com Jesus, pede para que Jesus, eu vou começar a pregar daqui a pouco, só vou trazer essa revelação. Aí Jesus, de repente, vai como que se fosse para mais longe deles. Aí ele pega, eles falam, fica conosco, já é tarde, o senhor pode, estar em dificuldade em andar no caminho, fica aqui conosco aqui essa noite. E Jesus ficando com eles. E quando eles olham e observam Jesus partindo o pão, eles reconhecem pelo partir do pão, louvado seja Deus. E quando eles começam a abrir os olhos para acreditar no Evangelho, louvado seja Deus, Jesus se oculta no meio deles. E eles comentando aquelas coisas, Pedro já tinha ido também no sepulcro pela manhã, tinha visto o que tinha acontecido, Jesus já tinha aparecido a ele, e eles comentando sobre aquelas maravilhas. De repente Jesus torna-se bom no meio deles. E eles ainda sem conhecer Jesus, sem ainda observar o que Jesus estava no meio deles, e Jesus chega e fala com eles, Pai seja convosco. E eles começam a dizer aquelas mesmas palavras do que tinha acontecido. Eles ainda estavam buscando um Jesus crucificado, eles ainda estavam buscando um Deus pregado na cruz, um Deus que tinha descido a cruz somente para o sepulcro. Aleluia. E Jesus pega e pergunta a eles, o que vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles pegam, nós temos aqui um pedaço de peixe e um bocado de mel. E Jesus, se alimentando daquelas virtudes, vira para eles e fala, é necessário que isto acontecesse, e estando eu ainda convosco, eu vos anunciei para quando acontecesse vós creiasse. E quando eles veem Jesus falar destas palavras, quando eles observam as palavras novamente sair da boca de Jesus, a Bíblia diz que abriu-lhe o entendimento para o Evangelho do Senhor, abriu-lhe o entendimento, e eles entenderam que estava com ele Jesus ressuscitado dos mortos. Ei, igreja do Senhor, Deus vai ressuscitar a tua fé, Deus vai ressuscitar esta noite o seu entendimento, Deus vai trazer para você um entendimento para crer nas Escrituras e acreditar no Deus que está à destra do Pai. Mas a cegueira dos homens e das mulheres estão de contínuo. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no seu capítulo 12, no seu versículo 7, que houve uma grande batalha no céu. E quando houve esta batalha no céu, Miguel e seus anjos se põem em prontidão, com a espada desembaiada, para prevalecer contra Satanás. E houve, louvado seja Deus, uma peleja, porém Satanás não prevaleceu. Pelo testemunho da palavra de Jesus e pelo poder do teu sangue, Satanás é lançado por terra. Os anjos glorificam o Pai, os anjos glorificam o Filho, e agora eles ficam felizes. Mas o anjo glorifica e ao mesmo tempo clama e diz, ai da terra, por causa da antiga serpente que foi até vós, e tem grande ira, sabendo que lhe falta pouco tempo. E essa serpente veio mesmo, irmãos. Ela veio, e lá no Éden ela aparece, louvado seja Deus, com a idolatria, trazendo para o coração do homem, trazendo aquilo que foi expulso do céu para o coração dos seres humanos, aquilo que Deus não aceitou no céu, aquilo que o Senhor Jeová aboliu, aquilo que a beleza da santidade não aprovou, aquilo que a Trindade jogou por terra, Ele vem trazer agora para o coração dos seres humanos. Agora chega a serpente diante da Eva, diante de um povo a qual tinha a palavra, diante de um povo que tinha um mandamento, diante de duas pessoas que estavam formadas por Deus para obedecer, que estavam
seu para Adão. E Adão e Eva estavam no Éden, formado para adorar e proteger, louvado seja Deus, as criações de Deus. E quando de repente chega esta serpente, a qual está enganando nações, a qual está enganando muitos dos seres humanos na face da terra, ensinando as pessoas a buscar um Deus diferente, a buscar um Deus individual, ao Deus da Bíblia Sagrada. Mensageiros andam pela face da terra, pregando o evangelho pobre, pregando o evangelho de casa, pregando o evangelho de carro, pregando o evangelho de delícias humanas, e esquece do evangelho riquíssimo e poderoso de misericórdia, de amor e compaixão a qual Jesus pregou, fazendo com que as nações esqueçam do amor e da sinceridade e da justiça do Deus da Bíblia Sagrada. E a serpente chega diante da ordenança de Deus e prega uma mensagem diferenciada, a mensagem que Deus pregou para Adão e Eva. E vira para ela e fala: foi o que é que Deus te disse, Eva? O Senhor disse que era para mim não comer do fruto desta árvore que está no meio do jardim. Todas eu posso comer, mas desse eu não posso. E o mesmo Deus que falou esta palavra para ela, Ele fala para a igreja de Israel, para não comer do sacrifício da idolatria, a qual Jezebel anunciou, a qual os profetas de Baal cresceram em virtudes malignas para ensinar nos reinados de Israel, louvado seja Deus, ao povo a comer do sacrifício da idolatria. Jesus deu tempo para se arrepender, não quiseram se arrepender, e não quiseram ouvir a lei do Senhor. E até a oração deste povo, como diz o proverbista Salomão, é abominável. E ela, ouvindo Satanás com uma mensagem diferenciada de Deus, ela observa, louvado seja Deus, que a mensagem que a serpente pregava era uma mensagem que o coração desejava. Ela começava a observar que era uma mensagem de luxúria, era uma mensagem de avareza, era uma mensagem que preenchia um coração avarento, um coração enganoso, um coração de mentira e de desobediência à palavra do Deus dos exércitos. E ela observa que essa mensagem é uma mensagem mais fácil do que a mensagem que Jesus pregou, que o Senhor dos exércitos pregou a ela e a Adão. E nós observamos que Jesus, com essa mesma mensagem, no seu capítulo 7, no seu versículo 13, ele diz: porfiai por passar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreita é a porta que conduz à salvação, muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que a encontram. Mas as pessoas preferem o caminho da largueza, as pessoas preferem viver cocheando entre dois caminhos, e Eva resolveu fazer a mesma coisa, cochear entre dois caminhos. Ela queria comer do bem de Deus, mas queria saber além do que Deus permitiu. Ela queria comer do bem de Deus, mas não queria obedecer à profecia do Deus de Abraão. Ela fala: você vai saber como Deus, a serpente, você vai ser como Deus. Isso é uma conversa. Deus falou que você vai morrer. Nada. Você vai ficar sabendo que nem Deus, você vai ser sábio. Louvado seja Deus. É a diferença, irmão, da mensagem de muitos pregadores hoje que pregam. Louvado seja Deus. O reino de Baal, e esquece de pregar a cruz do Calvário, e esquece que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para o povo que crê é poder do Deus de Abraão sobre a face da terra. A palavra da cruz é ressurreição, a palavra da cruz é alimento, a palavra da cruz é libertação para os cativos da Babilônia, para os cativos que estão presos debaixo da servidez de Baal. E ela começa a se alimentar daquilo que não foi provido por ela, para ela. E de repente, chegando diante dela, ela, depois de ser fornicada, depois de ter desobedecido a Deus, ela chega e pega com a fruta para oferecer às pessoas. Assim como muitos pregadores, eles comem do sacrifício da idolatria, comem da mesa de Jezebel, comem do fardo pesado que muitos têm carregado, e esquece do fardo leve de Deus para poder caminhar em sinceridade, e começa a oferecer para as pessoas um fardo pesado, um fardo mentiroso, um fardo que as pessoas caminham e falam que não aguenta mais, porque não conhece
em todos os cansados e oprimidos, que eu vos elevarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e o meu fardo é suave. E esquece dessas coisas e começa a carregar um fardo pesado, um fardo de engano, um fardo de mentira. E esquece da profecia do Espírito Santo na Bíblia, através de qual o Senhor diz que o reino do Senhor 14, que o reino, Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas a alegria do Espírito Santo. Isso conclui com a palavra de João, que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque é necessário que adore assim, porque Deus é Espírito. Isaías escreve no seu capítulo 55, no seu verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto Ele está perto, deixai o homem os seus caminhos louvados, e tortuosos se converta ao Senhor, que é benigno e rico em perdoar. Não é os teus pensamentos, pensamento de Deus, e nem os teus caminhos, caminho de Deus. Assim como os céus é mais elevado que a terra, assim os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus é mais elevado que os nossos caminhos. Isso nos dá um entendimento claro que Deus Ele está com a promessa do Atos dos Apóstolos, capítulo 2: ficai em Jerusalém até que logo sejais revestidos de poder. E o Espírito entrou na casa, encontrando aqueles que adoravam. O Espírito encontrando aqueles que adoravam. A Bíblia diz que toda a casa foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos falaram novas línguas. Agora todos foram revestidos de poder para pisar na serpente. Agora todos receberam o sapato de fogo. Agora todos foram cheios do Espírito Santo, para que cumpra a palavra de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam, porque a igreja teria autoridade sobre Satanás. E essa palavra nos revela que Deus Ele está da mesma forma, entrando no templo todos os dias. O Espírito Santo procura, chega no coração da irmã, encontra mais fofoca do que revelação, encontra mais fofoca do que adoração. Chega no coração da outra, encontra mais disse-me-disse do que adoração, encontra mais preocupação com as coisas lá fora que nem mata, do que a Maria que estava prostrada esperando Deus falar. Louvado seja Deus, buscando a boa parte. Encontra, louvado seja Deus, o homem prostrado diante da obra feita por mão de homem, e esquece de Deus que fez o céu e a terra. Eles prostram diante das coisas do homem, assim como escreve, louvado seja Deus, o salmista Davi escreve no capítulo 95, que durante 40 anos Deus esteve desgostoso com este povo, pelejando com eles no deserto, e eles prostrando diante de outros deuses, provocaram a ira de Deus. E Deus, no final do versículo 11, ele diz que jurou na sua ira que nação como esta não entraria no repouso de Deus. Nação como aquela que se prostrou diante do ouro, diante das obras feitas por mão de homem, não herda o reino dos céus, não herda o reino de Jesus. Não pode entrar no reino do Deus de Abraão, como Paulo diz aos Efésios, louvado seja Deus, capítulo 4, que não pode entrar pessoas que vivem a avareza, a idolatria, a luxúria, não tem parte com o reino de Deus nem o de Cristo. As pessoas, louvado seja Deus, preferem dar ouvido a Baal do que dar ouvido a Deus. As pessoas preferem ouvir os profetas da luxúria, os profetas do engano, os profetas que profetizam engano, como disse Jeremias no capítulo 23, do que dar ouvido ao profeta, como foi o próprio Jeremias, até mesmo Isaías, profetizando contra essas nações e contra esse tipo de profeta. E ela pega e come e vai dar para os outros ainda. É aquela pessoa que está cheia da fofoca. Ele é fofoqueiro, ele é mentiroso. Em vez de ele ir para a casa da irmã, conversar com a irmã a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito das almas que estão perecendo, a respeito dos pobres que estão morrendo nos países da Ásia, nos países, louvado seja Deus, no Brasil, na África, em todo lugar, louvado seja Deus, e esquecem de falar das coisas boas e levam fruto cheio de bicho, de fofoca, e vai ensinar a irmã a ser também uma fofoqueira, para esquecer do Evangelho de Jesus e da cruz do Calvário, e esquecer das almas que perecem. Ele já se idolatrou, ele já se consagrou, ele acha que já está salvo, e quando vê passar um traficante, quando vê passar uma pessoa do mundo das drogas, quando vê passar uma pessoa que está na prostituição, quando vê passar uma pessoa que está buscando um macumbeiro, ao invés dele levar a palavra da cruz, ele vira e fala: olha ali, lá vai uma pessoa dessa maneira e daquela. Ao invés de falar uma boa palavra, ele
vou comer também. Está todo mundo comendo. Tem uma palavra que todo mundo fala assim, todo mundo faz. Aí a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, o maligno já está julgado, o maligno já está condenado, e o mundo também já está condenado nele. Jesus já está ressuscitado dos mortos, já está com o Pai. A igreja também já está ressuscitada em Jesus e já está também na direção para morar com o Pai. A diferença entre o justo e o injusto. E ela ofereceu a Adão, não comer. Agora aparece a nudez dos dois. E Deus chega, como o Espírito Santo nos revelou, que Deus procura verdadeiros adoradores. Como ele entrou no Éden, quando ele entrou, ele procurando os adoradores dele, encontra os adoradores dele sem roupa, nu, sem vestimenta. Louvado seja Deus, sem a formosura mais de Deus, sem a aparência de Deus. Paulo ele pega e ensina e dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome eterno de Jesus. Aí muitas das vezes as pessoas do mundo olham para a irmã, muitas das vezes as pessoas do mundo olham para o irmão e viram e falam: se esse aí é crente, eu sou também. Se esse homem é crente, se essa mulher é crente, eu sou também. As coisas que ele faz, muitas pessoas que estão no mundo não fazem. As coisas que eu vejo ele fazer, muitas pessoas que estão lá fora do mundo da prostituição não fazem. E eu vejo esse homem fazer. Eu penso, vamos dar essa irmã, ela vira o rosto e me chama de chato e fala que eu sou nojento. E chega na casa da mulher, que toda sexta-feira está na encruzilhada e pensa, vamos dar ela me dá. Que diferença é essa, irmão, que você está fazendo? Que aparência você tem de Deus? Se eu olhar para uma criança que está aqui dentro, aí eu olho a imagem de uma criança pequena e observo, e todas as pessoas observam, e quando ela vai caminhando, elas falam: essa menina parece o pai dela. Esse menino, por que eles falam sempre pai? Essa criança é igual o pai dela. Aí eles veem, a mãe vê a criança fazendo alguma coisa e vira e fala: igual o pai dela, olha para você ver. Isso é alegre. Isso é, meu Deus, isso é as coisas do pai dela, menina. Olha, mãe, com você, olha aí para você ver. Aí o pai se alegra quando ele vê o filho parecendo com ele. Quando ele vê o filho parecendo com ele. E quando as pessoas veem da mesma forma, uma pessoa que anda em virtude com Deus, eles viram e falam: olha que irmã do rosto bonito, olha o semblante do rosto dessa irmã. Irmã, por favor, faz uma oração ao seu Deus por mim, irmã. Pelo amor de Deus, as coisas vão de mal a pior. Mas eu sei que você serve a Deus, porque eu olhei para a sua e vi uma contemplação do Espírito Santo. Então faz uma oração ao Pai, e o meu Pai que está na tua vida vai se compadecer da minha vida também. Você viu o que aconteceu com o filho? É lícito lançar os pães da boca dos pequeninos aos porcos e dar aos cachorros? Mas, Senhor, os pequeninos também comem das migalhas que caem na tua mesa. Aí Jesus se compadece dela. E o filho faz virtude àquela filha daquela mulher que precisava de Jesus. Temos que ser parecidos com Deus. Temos que ter a imagem e semelhança de Deus. Mas como, irmão, que eu tenho que ser parecido com Deus? Deus falou para mim se arrepender de quê? Dos pecados. E quais são os meus pecados que o Senhor mais o revela hoje? Aí Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele vai para o batismo, sai do batismo, vem para a tentação no capítulo 4. E quando Satanás olha para ele, vê que ele tem fome, e vira para ele e fala: transforma essas águas a mensagem contrária. Olha a mensagem pregada ao contrário da avareza. Você é filho, olha, você vai ouvir isso e vai lembrar de muitas pregações fora da direção do Espírito. Você é filho de Deus. Se o ímpio pode, muito mais pode nós. O ímpio pode ir para o inferno, mas a igreja de Jesus não pode ir para o inferno, porque ela é Jesus. O ímpio pode ser separado como pode para a esquerda, mas a igreja será separada para a direita, porque vai para o repouso eterno de Deus. O ímpio pode fazer a pessoa de escada para subir e adquirir prosperidades monetárias, mas o servo de Deus, ele fica no pó e na cinza. Mas quando ele abre a boca, ele abre a boca para adorar. E quando ele abre a boca para adorar, o capeta cai por terra e o Senhor você sempre é glorificado. Você lembrou de volta, viu? Tá. E ali está: transforma essa água em pão, você é filho de Deus. E muitas vezes o crente vai diante de dificuldades, e diante de muitas coisas difíceis. E muitas vezes chega, você tem que pedir
Aquele que não se fazer como uma criança não pode dar o reino do céu. Aí nós volta para a criança. Aí você vê uma criancinha pequenininha. Pequena, porque tem umas menininhas hoje aqui que já sabem mais. E pelo amor de Deus, já sabe até mais que a gente. Pequena, aquela criancinha inocente ainda, que começa a dar as primeiras palavras. A primeira palavra é o quê? Papai. As primeiras palavras da criança é papai. E as pessoas só olham e vê o pai. É difícil falar, não é o pai, igual o pai. Pode ser menino que fala que é igual o pai, é porque é o pai. Porque nós temos o pai. É a semelhança que Deus está nos dando e nos entendendo da palavra da profecia. Aí de repente vem, louvado seja Deus, a criança está lá. Você arruma ele para ir numa festa. Bota um sapatinho furado, uma roupinha humilde, e ele sai alegre atrás de você, gritando, papai, e abraça com você. E não tem nenhum tipo de mágoa, não tem nenhum tipo de desejo maligno no coração, não tem nenhum tipo de avareza. Ele vai com coisa que ele está arrumado. Se você vestir um terno rasgado, vamos supor que você é pregador, você veste um terno também rasgado no seu filho, um sapatinho usado, aí ele sai atrás de você alegre. Então é igual meu pai. É a pureza, irmãos. É a pureza do crente, é assim. Ele sai talvez com o terno mais maltrapilho. Ela chega na igreja com uma sandalinha humilde, mas quando ela olha no espelho, ela vê a imagem e semelhança de Deus. Eu igual ao meu pai. E as pessoas olham e falam, parece o pai. É igual o pai dela, é igual a Deus, é parecido com Deus. É inocência. Mas veste uma criancinha maior para você ver. Cruz, mãe, que menininho ruim. Meu Deus, o seu tá mais bonito que o meu, hein? Eu não vou acreditar, não vou. Tem crente assim, irmão. Tem crente pirraceiro. Paulo falou que quando ele foi homem, ele deixou as coisas de criança para lá, parou de ser pirracento. Agora ele virou uma pessoa crescida no Evangelho de Jesus. Ele agora não é aquele homem pirracento mais. Por que Deus abençoe esse homem e comprou um carro e eu não posso? Crente pirracento é o que mais tem. Por que a casa dela é bonita e a minha não é? É o que mais tem. Aí Paulo, você vai entender o que o Paulo disse a Timóteo: tendo com o que comer, com o que se vestir, estejais com isso contente. Mas quem se alegra com isso? Quem pode se alegrar com isso? Quem pode se alegrar agora? Você vai para sua casa agora, alguns têm bife, outros têm frango, aí a patrulha vai com frango. Frango, ai meu Deus, vai com bife de novo, tu tá com uma carne assada, um negócio diferente. Deus, abre a geladeira. Só água, meu Deus do céu. Água. Tem outra coisa no céu, água nessa geladeira. Vamos dar um jeito, pô. Ou muitas vezes abre a geladeira. Mas vamos trocar essa geladeira. Já passou uma de água na porta, não sei mais o que lá. Uma agora é gelo seco. Essa geladeira aqui é branca, mas está antiga. Deus me livre desse troço. Vamos comprar outra. Essa geladeira é feia. Aí Jesus tem filhos e filhas na face da terra. A Bíblia fala no capítulo 17 de Lucas que houve um mendigo e um rico. Vocês vão lembrar disso quando eu pegar aqui. Um mendigo e um rico. O mendigo vinha das ligadas e o rico vivia tranquilo. A geladeira cheia, ele podia comprar todos os tipos de geladeira. O rico morre, vai para o pó da terra. O pobre morre, recebe um nome, Lázaro. O rico morre, não tem nem nome. Que nome é? Quem é esse homem? Não sei. É uma pessoa qualquer. Não tem nome. Mas Lázaro tem nome. E o que aconteceu do lado do corpo dele foi colhido pelo anjo? E o do rico foi enterrado no pó da terra. E de repente, nós observamos crianças, pais, mães, famílias que não têm um pão para dividir entre todos os que estão na casa. Crianças, pais, filhos que não têm um copo desse de água, nem que seja suja. Famílias, crianças que não têm uma coberta, nem que seja rasgada para se cobrir. Crianças que não têm sequer uma gota de leite para se amamentar. E muitos não querem tomar de um leite de uma marca mais humilde. E muitos não querem tomar da água da torneira e que está na geladeira. E muitos, louvado seja Deus, comem
e o despojo dele vai para a geladeira dessas pessoas. E a geladeira dessas pessoas não são brancas, porque eu nunca vi uma branca e ela suja demais. Elas são vermelhas, são cinzas, são azuis, e elas são colocadas onde o homem quer. Eles não podem escolher o lugar na casa que ela pode ficar. Elas são colocadas em lugar onde o homem quer. Vamos colocar essa lixeira aqui, e aqui ela fica, e aí ele vai ter que ir lá. E ela não abre fácil que nem a sua, não. Ele tem que abrir, tem que segurar, para ela não cair a tampa na sua cabeça. E quando ele vai lá, que ele encontra aquela coxa de frango que você deu a dentada e jogou fora e falou que não prestava, você está enjoado de comer frango. Ele pega aquela coxa de frango e levanta para o céu e glorifica a Deus que fez o céu e a terra, porque ele achou um alimento para matar e saciar. Ingratos e ingratas, Deus tem nos dado e vocês não têm repartido. Deus tem nos abençoado e vocês só sabem murmurar. Deus tem nos suprido e vocês só sabem dizer heresias contra a palavra do Evangelho de Jesus e não sabem o que é discernir entre justiça e pecado. Geração perversa, geração rebelde, observe esta palavra e observe este profeta a qual o Senhor vos anuncia. Vai para casa, um cobertor mais chique, redondo, cobertor de lã, quentinho, blusa, veste 2, 3 paletó. E a mensagem que vos foi pregada, que é aquele que tem em João Batista, capítulo 3, versículo 11, do Evangelho de Lucas, ele diz: e aqueles que disseram, no versículo 10, como nós fazemos para herdar o reino do céu? Aquele que tiver 2 capas, do ímpio. E aquele que tiver comigo, faça o mesmo. E a mensagem que vocês têm aprendido desde o princípio é a mesma. Livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 22, a qual Deus vira para Moisés e anuncia, para dizer à casa de Israel, que quando eles cegassem as suas fazendas e fizessem as suas colheitas, as espigas caídas, era para o pobre e para o órfão e o estrangeiro, para deixar para eles. E aqueles que eles esquecessem para trás dos sacos, não era para voltar e pegar. Tem alguém aqui que já morou na roça? Levanta a mão para mim, em nome de Jesus. Muita gente já morou na roça. Quem já apanhou café, levanta a mão em nome de Jesus. Veja a revelação de Deus, que não é brincadeira e é sinceridade de Deus. O patrão está lá colhendo café, a turma apanhando, cai caroço no chão, ele bota um para catar. Quem já viu isso? Ele pagava uma pessoa para catar o carinho. Aqueles que ficavam, que as pessoas passavam rápido, tentando colher rápido, para colher um dinheirinho, para ver se conseguia alguma coisinha na folha de café. Ele pagava uma pessoa para ir lá pegar aqueles que ficavam para trás. E quem lembra que a gente ia na lavoura procurar caroço do chão e galhas que ficavam para trás? Quem lembra disso? Quem lembra? E nós chegávamos lá e encontrávamos. Catava aquela migalha muito ruim, muito dificilmente achava, porque eles tinham feito uma recatagem, uma repanhagem. Por quê? Porque Deus ensinou a repartir e ninguém quis repartir. Deus ensinou Israel a ser abençoado e dividir, mas Israel é abençoado e fala que estava em pobreza e que estava em dificuldade. Você sabe o que é pobreza? Você já começou a entender o que é pobreza? Você sabe o que é pobreza? Você tem conhecido o que é dificuldade? Você sabe verdadeiramente o que é dificuldade? Será que você sabe? Será que se olhar para cada uma dessas pessoas que está aqui, você vai chegar em sua casa e vai ouvir o seu filho perguntar assim: papai, mamãe, o que nós vamos comer hoje à tarde? O que nós vamos comer hoje à noite? Papai, será que algum de nós vai ouvir essa resposta? Essa pergunta? Será? Ou chegando lá, nossos filhos têm alimento? Ou chegando lá, nossos filhos têm leite, têm coberta para cobrir? E o que nós temos feito, irmãos, por aqueles que estão debaixo da ponte? Será que você já passou no meio da pobreza? Será que você já viu uma pessoa enrolada com uma sacola de papel, uma sacola de plástico? Será que você já olhou debaixo de uma marquise
o dono da venda abrindo, jogando água e expulsando aquela pessoa de lá, e aquela pessoa acorda do lado ali, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que tampar, e olha para cima e clama e fala: se eu tivesse pelo menos um quadradinho de 2 ou 4 metros quadrados para me fazer, nem que seja uma tenda de papelão para me morar, para me parar de ser expulso da porta da venda desse homem, eu seria grato. E não tem. O lugar que ele mora, a geladeira, você já ouviu falar. O lugar que ele mora não pode limpar porque as pessoas passam e jogam. Na sua casa você fala: ninguém vai entrar aqui, vai sujar nada aqui. Eu limpei, você tira o sapato aí, a pessoa vai ter que tirar. E se você falar não entra, ela não vai entrar. Mas na casa dele as pessoas passam por 5 vezes. Gostam do lugar que eles dormem. Diga graças a Deus. Diga só o Senhor é santo. As pessoas vêm buscando os políticos, os líderes religiosos, vêm misturados com os mentirosos. As pessoas pagam imposto e os cofres públicos investem 64 bilhões de reais numa palavra chamada Copa do Mundo. E muitos crentes da vida estão assistindo essas coisas. Muitos crentes da noite que chega a Copa do Mundo para ver a Copa do Mundo. Você sabe que o mundo é do mundo. Foram 64 milhões. Eles falam que não tem dinheiro para ajudar os pobres. E por que eles têm dinheiro para não fazer tantas coisas caras na face dessa terra? E ninguém fala nada, ninguém reclama, ninguém prega. Os homens sobem nas tribunas, homens preparados, com condições para pregar contra a mentira e não aceitar o mundo e nem as coisas que está nele. Eles pregam a favor do mundo e a favor das coisas que está nele. Porque se eles pregar contra os grandes, eles vão descer de lá. Porque se eles falarem a verdade, eles vão para a sinagoga. Porque se eles falarem a verdade, eles não vão ter agenda cheia e esquecem da agenda de Jesus. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esquece que debaixo da ponte a agenda está cheia. Esquece que na favela a agenda está cheia. Esquece que no mundo todo está o pobre precisando de ouvir do evangelho e só quer pegar de sapatinho brilhoso e no altar para o povo avarento que não querem saber de Deus. Um povo murmuroso, um povo insatisfeito, um povo que não se alegra mais com a presença gloriosa do Espírito Santo. Mas será que você se alegrará com a espantosa presença do Deus de Abraão? Será que você vai achar difícil encontrar com esta presença espantosa? Ou você vai glorificar a Deus neste dia? E o Senhor será contra todas as torres altas, contra todos os muros fortificados, contra todos os soberbos. O Deus de Abraão vai abolir a sabedoria dos homens, somente o Senhor será exaltado. Por que esperar esse dia e não dar glória ao Deus que fez os céus e a terra agora, para quando ele voltar, desviado em voz ainda, e vós voltares a receber o dom gratuito do reino do céu? E muitos têm vendido o evangelho de Jesus como heresias, e o povo abre os braços para receber. Irmão, você pode até ficar com raiva dessa palavra, você pode até xingar a minha pessoa depois de você ouvir isto, mas eu te trago Lucas capítulo 6, Jesus dizendo: vós sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos pregadores se vêm, quantos irmãos se vêm, tem a condição de vir aqui e falar da mensagem da cruz e fica induzindo o povo a se idolatrar e a comer do sacrifício da idolatria e a oferecer uma semente podre para os ouvidos das nações. Deus nesta noite não está falando aqui somente para o povo que ouve, está falando para pessoas que levam o evangelho, está falando para a pessoa que vem aqui cantar e pode cantar o hino da cruz do Calvário, porque o hino da cruz do Calvário foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas tem muitos hinos na face da terra
que cumpre a profecia de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Ninguém mais canta o hino da mensagem da cruz, porque acha que a cruz é loucura, mas para nós que cremos é o poder do tempo de Abraão. E por essa mensagem desta cruz, com menos de 2 meses, eu posso contar cerca de 5 almas convertidas ao nome de Jesus na face desta terra, pregando para público pequenos como este. E muitos pregam para multidões e não ganham uma alma para o reino dos céus. Muitos pregam para a igreja lotada, a igreja faz e ninguém se converte. Que negócio é esse, irmãos? Que mensagem é essa? Que evangelho pobre é esse que não tira o homem do pecado? Que evangelho é esse que não cura as enfermidades da alma, só cura a superfície, e a alma está podre, sedenta e precisando de ouvir a verdade de Deus? Que evangelho é esse? Que não traz conversão de pecado, que não traz arrebatamento das almas. Que mensagem é essa que nós temos dado crédito, que nós temos ouvido, irmão? Será que o Deus de Abraão não está vendo estas coisas? Será que Deus não está vendo a tua vida? E agora você fica falando bobeira e meditando contra essa mensagem. E o que é que você tem feito para ajudar os pobres? Qual foi a sua doação? O que é que você doou? Qual foi a madrugada que você acordou e levantou na madrugada e falou com Deus: eu vou doar 10 minutos, para 10, pouquíssimo, da minha oração para a cidade de Vitória, para os pobres, para a África, para a Bolívia, para o Afeganistão, para onde o Senhor tem a resgatar alma, Senhor. Eu vou tirar e vou doar 10 minutos da minha oração. Aleluia! Não doa pão, não doa adoração, não doa oração, só querem apejurar e a murmurar, e os joelhos só dobram para murmurar e para reclamar. Oh meu Deus, eu não aguento mais. Que fardo é esse que Jesus não te deu? Como que você não aguenta? Se ele falou que o fardo é, como não aguentar? Como? O meu jugo é suave. Por que é suave? Para aqueles que pregam na justiça. E Isaías vem dizendo no seu capítulo 1, vou falar do Boião, ele vem dizendo ainda mais, no versículo 19: se diligentemente ouvir e andar no meus estados, comerá do melhor desta terra, e outras palavras. Mas se fores rebelde, será devorado a espada, porque a boca do Senhor disse. Capítulo, louvado seja Deus 5, versículo 16: o Senhor dos exércitos será glorificado em justiça, e o Deus santo de paz glorificado em juízo. Por que ninguém dá glória a Deus na justiça? Por que ninguém dá glória a Deus no juízo? Será que o juízo está longe, irmãos? Capítulo 19 do Evangelho de Mateus: o homem cheio das riquezas, um homem farto, cheio de pão, e guardava os 10 mandamentos da Bíblia. Ele guardava, mas ele guardava os 10 mandamentos sem observar o amor que está nos 10 mandamentos. E ele chega para Jesus, mestre, e faz uma pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você tem observado os 10 mandamentos? Sim, Senhor. Ele, minha irmã, tem honrado o Pai? Sim, Senhor. E Jesus falou: mas te falo uma coisa: pega tudo que você tem e vende e divide com os pobres. Será que se Deus fizesse essa pergunta para nós? Não tem nada. Eu não tenho nada, a casinha é humilde. Mas se Deus falasse: pega essa casa aí e vende e dá para os pobres, e venha e tenha um tesouro comigo. Será que alguém aqui faria isso? Será que alguém aqui faria isso? Mateus capítulo 6, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntei tesouros no céu, aonde a traça nem a ferrugem pode corroer, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também está o coração. Aonde está o seu tesouro?
Aonde está o que você tem juntado? Aonde estão as tuas doações? Aonde está o teu depósito com Deus? Tenha depósito com Deus, que depois de morto o teu depósito vai reinar. Louvado seja Deus. Eliseu e a viúva, ó profeta, Senhor, o meu esposo, o seu servo, serviu a ti, foi fiel até a morte, mas ele morreu e ficou devendo. Olha para você ver, ele foi fiel, hein? Ele foi fiel e morreu devendo. E ela chega e fala: agora o que eu vou fazer? Os credores estão querendo levar os meus filhos para poder ser cativo. E ele falou: o que você tem em casa? Apenas uma botija com um pouco de azeite. Vai, pega vasos emprestados para você, não pouco, mas muito. Entra na tua casa, encerra a tua porta e fecha ela. Louvado seja Deus. E ela fez segundo o que o profeta disse. E a botija começou a jorrar. E ela foi enchendo todos os vasos. Quando ela pediu mais um vaso, o filho fala: não tem mais. O azeite socou. Ela volta ao profeta e pergunta: e agora o que eu vou fazer? Ele vai: agora você vende, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do resto. Isso ensina a crer em Jesus e crer nos teus profetas para prosperar. Isso ensina a fazer segundo a profecia do profeta. Isso ensina, louvado seja Deus, que a pessoa que tem depósito com Deus, ainda depois que está no sepulcro, a virtude dele paira e reina sobre a terra, fazendo proeza a sua descendência. E eu serei com Davi e com a sua descendência, e os teus filhos não mendigarão pão. Mas por que nós duvidamos desta palavra? Por que nós Eu tenho que fazer uma casa para o meu filho, porque senão como é que vai ficar? e acaba se idolatrando? Tudo bem que você tem um amor para o teu filho, mas não ame o seu filho e não ame a sua esposa, não ame ninguém ou qualquer coisa, menos que a Jesus, senão você não é digno de Jesus. Eu estou pregando aqui conversa fiada, ou isto é Bíblia sagrada? Será que vocês já estão ficando com a cabeça calma de ver esta pregação? Eu estou pregando aqui heresia ou estou falando Bíblia? Aí, Jesus, eu vendi tudo que eu tenho com os pobres. o coração dele está parado, não estava com Deus, guardava o mandamento muitas vezes com interesse. Tem pessoas que estão na igreja muitas vezes com interesse, outros interesseiros pregar, os avarentos que pegam com interesse, o povo segue eles também com interesse, e começa a ficar na igreja no lugar da palavra teóloga, no lugar da prosperidade. Prosperidade é o que Daniel recebeu, irmão. Na verdade, na justiça, foi para a cova do leão, saiu ileso, os seus inimigos foram comidos, ele sai e prospera, reinado de paz e de si em terra, porque a boca do Senhor o disse. Pronto. Isso é prosperidade. Na verdade, no juízo, na sinceridade, foi embora. Aí Jesus fala: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo do agulho que o rico entrar no reino do céu. Aí Pedro fala: quem pode então se salvar? Não, tudo que nós faz para poder adquirir uma coisa. Tudo que nós levanta cedo, mas às vezes para a igreja não tem condição não. Mas para levantar cedo, nós levanta caindo aqui. Eu já levantei tropicando de sono para ir trabalhar. Mas eu não lembro de eu ter saído tropicando para a igreja. Vai você ver como é que a espada corta todo mundo. Sai tropicando, aí vai. Mas o grupo está com dó de mim, porque ele é cansado de trabalhar para poder ganhar um pouco cotidiano. Aí Pedro fala: mas todo mundo faz. Ele faz por isso. Então quem há de se salvar, Jesus? Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Como? Capítulo 19, eu falei o capítulo 18, que é o jovem rico, né? Falei 19, mas é o 18. 18 é o jovem rico, 19 é o publicano Zaqueu. E lá o publicano Zaqueu quer conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Um homem salteador que passava perto dos outros, cobrava grandes impostos. Aí ele vai só para não ficar bravo. Jesus chega embaixo, né? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu não venho para usar em tua casa. Aí Zaqueu desce depressa e vai Jesus com ele. Aí começa a fundação. Esse homem é salteador, esse homem rouba. Como é que Jesus vai sentar com ele agora? Aí Zaqueu pega e fala: Jesus, se eu fraudei os pobres em alguma coisa, se eu peguei de alguém alguma coisa errada, assim, eu pego e distribuo 4 vezes mais. E também, Jesus, pego as minhas e divido com
os pobres, Senhor. Aí Jesus se alegra, porque a salvação chegou naquela casa e diz: este também é filho de Abraão. Para você entrar ao reino do céu é necessário você largar essa cancaia, irmão, de idolatria, essa cancaia. Louvado seja Deus que separa você de Deus. Aleluia! Quer a conclusão dessa palavra? Vou ler aqui e vou encerrar, porque essa hora não dá tempo de pegar. Fico triste com a hora, o tempo já está passando tão rápido. Aí isso é o cumprimento da palavra, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Se quiser ler comigo, pode ler. Eu vou trazer a revelação de toda essa palavra aqui, nenhuma só mensagem que Paulo pegou, e pequeno, tá, irmão? Louvado seja Deus. Capítulo 6, vamos ler o versículo 3 a seguir, vamos ler rápido, porque a hora já foi embora. Louvado seja Deus, mas você não vai sair daqui sem tudo que Deus colocou diante da minha presença, diante da minha vida, para poder vos anunciar. Pode ficar claro. Capítulo 6, versículo 3. E se alguém ensina outra doutrina, a não ser conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como doutrina que é segundo a piedade, esquece a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas e contendas de homens corruptos de entendimento, entre vários da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Saiba pregar o evangelho para encher o bolso. Só pensa no bolso. Oh Jesus, deixa esses homens, eles sabem o que eu vou falar. A parte dos tais, em nome de Jesus, mas é grande o ganho a piedade com contentamento. Quem tem contentamento? O cara fica rico com o evangelho, cada vez mais vai ficar mais rico, e vai ficando rico com aquilo que Jesus falou, receber de graça dele, e vai ficando cada vez mais rico. O pobre cada vez mais pobre, ofertando e ajudando. Oh Jesus, pega esses homens, eles têm um ponto do Jeová. Jeová vai te pegar, ele te pega nessa palavra hoje, mas um dia, louvado seja Deus do juízo, você vai ter que correr da presença espantosa do Senhor. Porque nada trouxemos para este mundo, lembra de Jó? É manifesto que nada podemos levar dele, lembra de Jó? Você vai entender tudo claramente. Tendo, porém, sustento, ele com o que nos cobriu, está já com isso contente. Lembra da mensagem que você foi pregada neste culto? Mas aos que correm a ser ricos, caem em tentações, em laços e em muitas consciências loucas e nocivas, que subvergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviam-se da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Barco pesado, foi pegado isso. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Se tem homem de Deus, foge. Se tem mulher de Deus, foge dessas coisas, e segue a justiça e a piedade e a fé e a caridade e a paciência e a mansidão. Quantos faz a campanha do que muita vez nem faz mais, mas muita vez faz a campanha do que a pessoa pega aquele restinho de sal, traz resto de sal, resto de farinha e coloca ali. Milita a boa malícia da fé e tome posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. Você lembra que uma coisa ele nos prometeu, vida eterna. Tendo já feito boa confissão diante dos muitas testemunhas, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu a testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz e é insaciável, quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. A honra de Jesus e quer ser melhor. Quantos têm se exaltado no altar e o povo está em cima? Quantos humildes sobem no altar e o povo sai dele fora? Quantas irmãzinhas humildes, aquela senhora de idade vem aqui e fala uma mensagem da cruz e não é porque você não julgou o que é. É porque você não está de acordo com a mensagem da cruz.
Porque Deus, Ele resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. Você sabe o que é graça? Se você pegar um dicionário, favor não merecido, eu te falo o que é graça. Graça é vida. Graça é vida. Graça é além de favor não merecido, é além disso, é vida. Porque Jesus, Ele disse, por um homem entrou, através de Paulo, entrou o pecado, pelo outro entrou a graça. Por Adão entra o pecado, por Jesus entra a graça. O salário do pecado é o quê? E o dom gratuito de Deus? E Deus diz a Paulo o quê? A minha graça tem? Será que Deus é lei? O meu favor não merecido, Paulo, de baixo. Será que Deus sabe conversar? Será que o nosso Senhor não saberia conversar e dizer para Paulo: Paulo, a minha vida eterna para a tua, nesta terra, baixa, baixa a vida, Paulo. Porque aonde abundou o pecado, o salário do pecado é o quê? Aonde abundou a morte e o dom gratuito de Deus, a vida. Então, aonde abundou o pecado, abundou a morte, superabundou a graça, ou seja, a vida. Graça é vida, vida eterna. Vai para a Bíblia Sagrada que você vai entender melhor, que eu não posso tomar mais tempo, irmão. Mas manda aos ricos deste mundo que não seja ativo, nem ponha as esperanças na riqueza, na fortaleza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Mas não gozamos, ficamos tão avarentos que fica prendendo lá no banco, ferrugem como tudo. Não dá ninguém, fica lá no banco. Eu tenho que pôr mais, né? Fica aquela agonia. Fica aquela agonia, o governo só vai ficando cada vez mais. Os cofres só vai ficando cada vez mais. O banco ri à toa. Deixa a minha aí, o quinto aqui. E o juro é aquele que não vai para lá, só vai comer, nunca passa daqui, só vai perdendo, ó. Só vai andando para trás, em vez de lá para frente, só para trás. Se pegasse graça ao pobre, teria o tesouro de Deus. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, e repartam de boa mente, quem tem repartido, e sejam comunicáveis. Ninguém comunica com mendigo, né? Eu vou falar por isso. Pode até me deixar falando aqui, mas eu vou falar. Diga graças a Deus. Ninguém comunica com mendigo. Por que viu alguém pegar a mão do mendigo e abraçar o mendigo? Quem te viu isso? Tem gente que fala preguiçoso. Aí vem o pregador e fala: a tecnologia, a ciência está matando, está destruindo os barcos. Oh, Deus, será que esse homem não entendeu que a ciência está tirando os empregos das pessoas? Mas tem muito emprego, o que, rapaz? Só no país do México, de 2008 a 2012, foram quase 2 milhões, depois quase 4 bilhões de pessoas, que aumentou o número de pobres. Onde vai arrumar 4 bilhões de pessoas arrumar emprego nesse continente? Aí vem para o Brasil, vem para outros países, onde vai arrumar emprego nesse continente? Por quê? Na roça já é uma máquina que colhe o café, já é uma máquina que colhe o arroz, já não é mais o lavrador. Na cidade, os prédios estão sendo construídos, já não é mais o operário da construção civil, ele entra em parte. Tem construções que eles colocam 10 operários, o resto tudo é máquina. Tecnologia é boa, irmão, está ajudando nós. Aí vem a tecnologia para o computador. O computador está ajudando nós, irmão. Aí ajuda a defamar a igreja com os fofoqueiros. Os fofoqueiros estão lá. E não fulano, tribulado. Tribulado é você, rapaz! Vai se converter a Jesus e larga a fofoca e se converta a Deus. E guarda os mandamentos para falar e passa o bem. Em vez de ficar falando da vida dos outros na internet, vai lá e faça uma oração para eles se converter a Jesus. Fica lá, muito fofoqueiro falando da vida do outro. Irmãos, vamos se converter deste mal e vamos observar que a ciência está matando, a tecnologia está tirando o direito dos pobres, irmão. Pega um pobre e coloca ele na frente do computador. Estudando, mas tem pobre que não estudou porque não tinha jeito. Quem é da roça vai lembrar comigo. Na época da roça, quando tinha pessoas na roça que não tinha condições de estudar por causa da situação, tinha ou não tinha? Então pronto, como é que vai estudar? Se estudar morre de fome, como é que estuda? O filho rico, como é que vai estudar? Ele tem condição de estudar e ficar um ponto melhor. Como é que o pobre estuda? Aí a tecnologia vem, toma o direito do pobre e ele se vira do lado da tecnologia.
Fica do lado do pobre, porque bem controlado sois vós pobres, porque vós sois o reino dos céus, irmão. Entenda esta palavra pobre de Gênesis a Apocalipse. Eu vou falar um pouquinho da palavra pobre aqui, rapidinho. Pobre, você quer saber o que é pobre? Eu chego aqui, o bom exército só tem um voto, né? Vamos supor que esse voto é algo material. Aí eu tenho aqui, eu tô mais rico que ele, né? Eu só tenho um, tá pobre. Aí chega a irmãzinha ali, a irmãzinha não tem nada, ela é mais pobre do que a pobreza vem uma ordem decrescente, cada um tem mais que o outro. É igual o rico, um tem 10 alqueires de terra, o outro tem 100 mil alqueires, o outro tem 10 mil alqueires, e assim substantivo para você entender. A pobreza vem de ordem decrescente. Mas o Evangelho de Isaías, a qual escreve pelo profeta a palavra de Jesus 61, que Jesus veio para evangelizar quem? Sua escola. E Jesus chega diante dos pregadores, diante dos homens, e os homens vêm interrogar Jesus, os dois discípulos de João Batista interrogar Jesus: é o Senhor mesmo, mestre? Ou devemos esperar outro? Aí Jesus viu para ele: olha, os paralíticos andam, o cego vê, o surdo ouve, e o Evangelho é pregado a quem? Entenda essa palavra. Entenda esta palavra. Entenda que ele, sendo pobre, no nosso caso de Paulo aos Coríntios, ele sendo rico, se fez pobre para habitar no meio dos pobres e ganhar os pobres. Entenda que os que acompanhavam Jesus eram só pobres, porque o rico ele rachava fora de terra. E quando ele veio Jesus, ele de noite, que nem Nicodemo, que façam bem e enriqueçam em boas obras, e enriqueçam. Vai lembrar lá de Mateus capítulo 7, 6, 19. Riqueçam em boa obra e repartam igualmente. Quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Que fundamento é esse? Para que possam alcançar o quê? Vida eterna. Se você não tiver esse tesouramento dessa mensagem, irmão, você não pode calçar a vida eterna. Você ouviu que aquele, louvado seja Deus, que não se compadece dos pobres, não tem parte ao reino de Deus. Aquele que não é, louvado seja Deus, segundo a doutrina de Jesus, ele não tem parte ao reino do céu. Aí você fala: mas o que é depósito então? Vamos entender depósito. Capítulo 17, 19 de Provérbios. O proverbista diz assim: aquele que se compadece do pobre empresta para Deus, e o Senhor Deus o recompensará. Amém? Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, em apostasias da falsamente chamada ciência, a qual, professando algum da fé, se desviam da fé. A graça seja contigo, a igreja diga amém. Louvado seja o Senhor, em pé, irmão.